Deputado, obrigado pela presença mais uma vez. É um prazer recebê-lo aqui. Douglas, obrigado, Samanta, Pedro, Wesley. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos vocês, boa tarde ao povo do Piauí. Quero começar essa entrevista perguntando ao senhor que é um defensor do Pacto Federativo, quer dizer, da proposta do Mais Brasil e Menos Brasília, de mais recursos para estados e municípios. Foi apresentado um pacote com várias PECs, entre elas o Pacto Federativo e tal, mas aí, deputado, a repercussão em torno da extinção de vários municípios no Brasil e só no Piauí 78. Como é que o senhor avalia essa? Eu avalio com muita tristeza. Eu acho que mexer no Pacto Federativo, dos entes já criados até agora, é uma coisa inoportuna. Veja bem, em 1991, o Brasil tinha 4.900 municípios. Hoje tem 5.570, quase todos criados em 94 e 96. E o que é o município? É um dos entes da Federação Brasileira, tem independência, recebe de recursos. O que eles querem fazer? Se o município não tem capacidade de arrecadar 10% de suas receitas orçamentárias e tem menos de 5 mil habitantes, será transformado em povoado. Veja bem. Volta à condição de povoado, Nós temos 1.254 municípios. Nessa condição. Nesta condição. No Piauí, você já falou, 70 e tantos. 70 representa... 78. 78. Representa mais de 30% dos municípios do Piauí. E esses municípios, até então, até na década de 90, eram povoados. Você já me pensou esses municípios voltarem a ser povoados, essas cidades voltarem a ser povoadas? Serão remembrados aqueles que de onde saíram. Então, eles vão fazer uma grande evolução na divisão dos recursos destinados aos municípios. Então, eu sou contra. Quem primeiro protestou na Câmara fui eu. Deputado, acho que vocês falou viram. na Câmara e já emitiu sua opinião a respeito dessa questão. Como é que o senhor viu a repercussão lá? Então, com a bancada do Nordeste, com a Câmara... O clima na Câmara, né, Samanta? Samanta? Como é que tá? Altamente negativo. Quase todos os deputados que têm... Quase unanimidade. Quase a unanimidade. Agora, eu soube de uma pesquisa, uma enquete que fizeram a nível nacional, diz que o povo... O povo quer. é a favor. Então, eu quero dizer para cada um que é a favor e principalmente aqueles que são contra, avaliem o que é um povoado. O que era, por exemplo, aqui um município, vamos dizer aqui perto daqui. Que Olho d'Água tem? Olho d'Água, voltar a ser povoado. O que vai ter de investimento? Vocês verificam tanto que avançou na gestão pública com esses novos municípios. Outra coisa, não vai fazer economia, porque esse é um bolo nacional dividido por um critério. Por que existe essa diferença? Por que o meio político está contra essa proposta, mas a população, segundo as pesquisas, as enquetes que a gente está vendo, está a favor? Muita gente não entende. O problema é entender, por exemplo, a divisão do bolo tributário nacional. Entender qual é o critério do FPM. Você já pensou o Piauí perder 1/3 dos municípios? Quanto é que vai perder do FPM? Quanto é que vai cair? E como é que vai atender as pessoas que moram nesses municípios? Vamos dizer que a média desses municípios é de 4 mil habitantes. 70 dá quase 300 mil habitantes aqui no Piauí. Vai dar mais ou menos 300. Que até 5 eu vou puxar para baixo e fazer uma média de 4. 78 vai dar mais de 300 mil habitantes, quer dizer, 10% da população do Piauí vai ser agregado a outros municípios. E outra coisa, aquele município, um município A, aqui tem município que criaram 5 municípios. Picos, por exemplo, de um monte, Picos. Picos, São João, São Ramononado, Floriano. Não, Floriano nem tem. Floriano não tem. Então, voltando aqui, esses municípios, Oeiras, Picos, São Ramononato, São João do Piauí, criaram Campo Maior. Quantos municípios criaram em Campo Maior? Esses municípios voltam a ser povoados.
o município de Campo Maior vai ter condição de fazer o que os prefeitos de cada um desses municípios fazem. Nunca, nunca. Então, e volta esses recursos para o bolo nacional. Certo. Então, o bolo nacional vai ser dividido com todo o Brasil. Ninguém sabe o que vai comportar aqui. Vamos ver aqui a pergunta do Wesley aqui. Por favor, o senhor falou que existe aí uma reprovação, pelo menos o senhor sente na Câmara. Haverá também pressão popular. Então, partindo disso, a gente observa que essa proposta vai passar pela Câmara e pelo Senado ainda. Eu não Passando por lá, acredito. o senhor acredita que haverá alguma reversão? Eu acho que vai ter reversão. Ele quer dizer assim, vai tramitar por lá, não é passar. Vai tramitar. Aprovado, né? Não, começa lá pelo Senado. Ele entregou lá, foi lá no Tramita Senado. Você lá. acha que passa no Senado e não passa na Câmara? Não, eu não Qual tenho é o- uma avaliação do Senado ainda. Tá na né? Câmara. Mas na Câmara, Mas você na tem Câmara é certeza que não quase passa. generalizado. Quase todo mundo lá que defende o município foi contra. E como é uma PEC, veja bem, tem que ter muito precisa de 308 votos a favor. Mas nesse caso, a minha pergunta é, haverá pressão popular? O senhor acredita que os parlamentares se dobrarão à pressão popular? A pressão popular é em parte. É em parte, não é todo o povo. Sim, sim. E outra coisa, nós temos que esclarecer para o povo do Piauí e o povo do Brasil qual é o critério. A maioria daqueles que são contra não entende. Nós vamos perder muito recurso aqui. E esses municípios, a sede desses municípios, as cidades desses municípios, vão ter um problema muito sério, porque o outro município que ele vai se agregar não vai ter os recursos que tem, como tem hoje, em cada cidade dessas que Pedro estão Alcântara. previstas. Aí não é assim não, ele vai, ele agrega, mas não leva o recurso. Não, não leva. Ele agrega, é um critério. O FPM, até 10.188, é 0,6. Sim. Sim, é. Aí vai 0,6 a 10 mil, com 0,8. mais 3.395, 08. 0,8. Mais 3.395, 1,0. Aí vem 1,2. Em vez de aumentar 3, aumenta 6. 6.700 habitantes. Aí 1,4. Aí vai para mudar tem que ter 10 mil. Tem uma faixa que para mudar de coeficiente vai para 13 mil e tantos. É o que acontece com muitos municípios. Então, eu acho que... Então ele vai levar só despesa, né? Não leva Não, Só até quanto? leva... Não, a receita toda, não. não, vai ter receita, mas não na proporção da perda que os municípios tiveram. Então, deputado, qual é a vantagem desse pacto federativo, Por que, então? que o governo federal propondo isso? apresentou essa pergunta é essa. proposta? Não, eles O senhor acham... tem contato com o Onix, o senhor tem contato até com o próprio presidente Jair Bolsonaro. Por que, então? Não, Porque, deputado, primeiro que Paulo tudo, ele Guedes. não consultou ninguém propõe isso para antes de fazer. descentralizar recursos, deputado. Foi a maior surpresa. Foi surpresa. Ninguém É sabia. verdade. Nem vazou, né? E Nem vazou. A Deputado, equipe econômica não deixou deputado, vazar. se- Não, Ó. ninguém vazou. Você soube alguma coisa antes disso? Não. Então Deputado, eles não mas a pergunta é consultaram o seguinte, ninguém. Eles deputado, não a consultaram pergunta é o ninguém. seguinte, descentralizar recursos. Mas descentralizar como se não vai passar para o município vai receber? Como é que funciona isso? Como é que vai? Então, descentralizar, gente, é o mesmo recurso. O FPM hoje é 22,5%, mais 1% de julho e 1% de dezembro. É 24,5%. E tem 1% para setembro, que vai ser votado senhor até o acha que fim a do ano. equipe econômica Então, comandada pelo o Paulo Guedes se equivocou? o bolo nacional é só este. Hoje é dividido por 5.570 municípios. Então, o mesmo bolo vai ser dividido por 5.500 menos 1.254. Então, Então, o a senhor equipe está se achando o quê? Que equivocou? essa diminuição... Não no vai número de diminuir as municípios- despesas para a União. Não, no número de municípios vai aumentar um pouquinho para os que vão ficar. O senhor acha que é uma enganação, tentando passar para a população a ideia de que tem mais recursos? É uma enganação, porque o município que vai receber toda esta população. Mas então, no Piauí, proporcionalmente- vamos falar aqui no caso do Piauí. Piauí. 300 mil habitantes. Os municípios que vão receber vão ter 300 mil habitantes a mais para administrar. Então, é vantagem para quem recebe, é desvantagem para quem recebe
E é muito mais desvantagem para quem perde então, a condição de município. Então, o senhor acredita que houve um equívoco da equipe comandada pelo Paulo Guedes? Eu acho que é um equívoco. Essa conta não diminui as contas do governo, a não ser que ele depois queira mexer nos percentuais dos fundos constitucionais, que eu não concordo também. Em 88, que foi a maior revisão do Pacto Federativo do Brasil, que o Congresso deu 3 pontos percentuais a mais para o FPM, 3 pontos percentuais a mais para o FPE, e nos 5 anos subsequentes, tanto para a FPE como para a FPM, meio ponto. Então, 3 com mais meio, 5 anos, 2,5, 5,5, FPM e FPE, 5,5 com 5,5, 11. Então, houve 11. Sabe quanto é cada ponto desses 11? 4 bilhões e 200. Então, daria 40 e tantos bilhões. Aí, o que o governo de então fez? Criou a CSLL, a contribuição sobre o lucro das empresas. De onde veio esse dinheiro? Do Imposto de Renda Pessoa Jurídica. E o que é Imposto de Renda Pessoa Jurídica? É o dinheiro dividido entre a União, Estado e município, que forma o FPE e o FPM. Então, o governo deu do lado e tirou de outro. Na época, isso a preço de hoje, dá 45 bilhões que o governo deu. 45 bilhões. E a CSLL, no ano passado, deu 78 bilhões. Então, deu de um lado e tirou muito mais de outro. E eu tenho então, até de maneira alguma não compensaria. Não. Deputado, mas me diga uma coisa. O que é que eles dizem lá? Vamos com o novo Pacto Federativo, não tem mais esse intermédio de parlamentar, nem nada. Vai ter mais dinheiro para municípios e estados na saúde, na educação. Ou seja, é o prefeito e o governador que decidirão diretamente onde esses recursos vão ser investidos. Inclusive, vai a criação de um conselho, né, Pedro? Conselho da República. Claro, da República. Para fiscalizar e tal. Eu não estou entendendo de onde vem esse dinheiro a mais. Não, eles querem... É o que fizeram em 88. É daí que deram vem de um lado e tiraram do outro e ninguém Júlio, sentiu. O senhor mexe tanto com o número, o senhor não foi chamado, não, essa conversa aí no Ninguém município. foi chamado no Brasil. Não foi ouvido, Só não. o Paulo Guedes e seus assessores. O senhor deu um livro para ele de números e tudo, ele não lhe chamou, não. Ele anda com o livro. Eu queria... Aliás, foi o livro dele que Mas mais... eu gostaria só de... Vamos fazer rapidamente. Ele leu errado esse livro do deputado Júlio César, pro Paulo Guedes, viu? Vamos fazer o volume 2 do livro, falando sobre isso para entregar para Paulo Guedes. Verdade. E aí, mudando um pouco de assunto Paulo Guedes. mudando um pouco de assunto e ficando ainda em municípios. A sessão onerosa é fato. Finalzinho de dezembro deve estar caindo aí cerca de 141 milhões de reais para os municípios piauienses. Era o que o senhor estava imaginando? Não, se fosse atingido os 106 bilhões, como estava previsto, os municípios iam receber quase o dobro. Eles vão receber aí, talvez, um pouco mais da metade. Um pouco mais da metade. Do que estava previsto, né? Porque o crédito da Petrobras foi tirado, eram 34 bilhões, foi tirado de 70 bilhões. Autos vai receber 1 milhão e 300 mil reais aproximadamente. Quem? Autos. Mas porque Autos tem uma população grande, por isso. Lá deve ser perto de 2,0. Teresina, né, que mais vai receber? 28 milhões de reais. Quase 30 milhões. Mas Teresina ia receber era 50 e poucos milhões. Era 50 e pouco. A diferença é muito grande. Então, mas isso vem quando vender os outros blocos. Os outros dois blocos. Os outros 2 blocos, isso vai vir, porque foi um critério instituído. Mas não agora. deixa de ser, deputado, uma ajuda, né? Não era o que estava previsto, É uma ajuda muito grande, como é uma ajuda, o 1% de dezembro, que cada um dá 110 milhões por Piauí. Esse dinheiro da sessão onerosa, ele é liberado ou ele vem para... Não, a previsão é pagar dia 27 de dezembro. Não, eu digo liberado para o prefeito gastar como quiser. É investimento, está tudo engessado. Tudo engessado. Hoje em dia, qualquer que seja o aumento para estados e municípios, tem que ser engessado, para que os gestores não apliquem só em pessoal ou fuja do limite da lei de responsabilidade fiscal. Deputado, agora eu quero falar de política. Eu já conheço, já sei muito da questão da política do PSD, do interior do Estado, mas eu vou querer saber aqui em Teresina, a respeito às eleições municipais, até porque um dos pré-candidatos é o seu filho, o deputado Georgiano Neto. Eu quero saber se o senhor está acompanhando as negociações, se ele é pré-candidato, existe a possibilidade
do PSD indicar o vice da chapa de alguém? Veja bem, em política tudo é possível. Tudo, é. Tudo é possível. Mas o Jorgiano é candidato, é pré-candidato. É pré-candidato. É um jovem, o deputado mais votado da história do Piauí. Ele fez um quociente, quase um quociente e meio, entendeu? Então, é muito importante ele participar, até para ficar mais conhecido. E eu já vi aqui, candidato a prefeito, começar a campanha com 3 pontos e ganhou a eleição, já 2. Então, o Jorgiano não é o líder. Vocês Então, sabem resumindo, ele é pré-candidato, ele não é líder, o senhor tem uma esperança que ele cresça mais, que pela fique mais novidade, pelo empreendedorismo Até porque a dele, campanha pela da Mas Ele o senhor começou não mesmo, né? descarta uma composição, se na frente o partido entender que é melhor do partido indicar um vice, né? Não, em política tudo é possível, mas não está no nosso plano. Não essa está alternativa. sendo Não considerado está agora Não de é o jeito plano nenhum. A, mas ninguém descarta como plano B. Deputado, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo Muito aqui. obrigado, um abraço Continue a com essa todos. briga lá em relação aos municípios. Sabe? Você já pensou? 231 municípios do Rio Grande do Sul, 231 municípios de Minas Gerais, 142 municípios do estado de São Paulo que deixarão de existir. Já pensou o problema que vai pessoal ser? de negócio Fronteira está aqui impressionante. nas redes sociais pedindo para você mandar um alô para lá. Fronteiras. Um Nossa, abraço Fronteiras. a todos os amigos e amigas aí de Fronteira. Tem aqui uma cidade pergunta pro senhor. A da minha Neidinha vai pra mulher, uma reeleição em cidade Guadalupe? que eu estimo, adoro. E é a cidade que eu adotei e é a sua cidade, Samanta. Do Muito papai. obrigado. E a Neidinha vai para a reeleição em Guadalupe? Vai para a reeleição. Estou perguntando Olha, aqui, ela vai para reeleição? Vai. Vai. Para a reeleição, velho. Tem direito. É o direito dela. É dela. Deputado, um abraço, obrigado. Um abraço, Nosso abraço a também ao todos deputado vocês. Jorgiano Neto.